ação. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Irmãos, a história da redenção, a história da salvação, ela foi escrita com sangue desde o seu início. O povo de Deus, ao longo da história, sempre foi um povo marcado e caracterizado pelo sofrimento. Logo no início da Bíblia, você vai olhar ali para o livro de Êxodo, por exemplo, ali a partir do capítulo 1, capítulo 2 em diante, você vai ver uma perseguição cruel que o faraó ele faz com o intuito de dizimar, de destruir a nação, o povo de Deus. Quando você vai, por exemplo, para o livro de Esther, você vai perceber ali uma grande perseguição por parte de Amã, com o intuito de destruir, de acabar com a nação judaica, com o povo de Israel. Depois, mais para frente, você vai ver um líder na história chamado Antíoco Epifânio, que foi um dos líderes implacáveis contra o povo de Deus. Tentou destruir de todas as maneiras o povo de Deus ali no Antigo Testamento, mas fracassaram. Quando nós vamos para o Novo Testamento, logo no início da história da igreja, nós já vamos encontrar os primeiros mártires, nós vamos encontrar Estevão, nós vamos encontrar Tiago, nós vamos encontrar Pedro, Paulo, nós vamos ver a primeira perseguição ferrenha e forte contra a igreja, com Nero, ali por volta do ano 64, 67, por diante, um tempo de perseguições as mais terríveis possíveis. E lá por volta do ano 90, com Domiciano, nós vamos ter uma perseguição ferrenha, que é justamente na época de João, quando João ele é exilado para a ilha de Pátimos, e João está lá por causa da palavra de Deus e por causa do seu amor ao Senhor Jesus. Nós vimos a semana passada o início desse capítulo 6 de Apocalipse. E nesse capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, nós temos uma visão horrorosa do que vai acontecer aqui na terra. Nós vimos o cavalo branco ali representando o anticristo. Depois nós vimos o segundo selo que foi aberto. Nós temos ali um cavalo vermelho representando a guerra, onde a paz é tirada, onde é permitido que os homens matassem uns aos outros. Depois nós vimos o terceiro selo, um cavalo preto, aí simbolizando a fome, onde milhares e milhares de pessoas são dizimadas. E depois nós vimos aí o cavalo amarelo, que é a morte. Agora, a partir do versículo 9 até o versículo de número 11, nós temos aqui uma visão onde o quinto selo é aberto. E você percebe agora que a cena vai mudar. Os eventos agora não acontecem mais na terra. O anticristo está na terra, o cavalo vermelho está na terra, o terceiro selo é na terra, o quarto selo é na terra, mas o quinto selo, ele está acontecendo no céu. E eu quero olhar para esse texto e ver nessa manhã, tentar ver se é possível, porque é muita coisa nesses versículos, mas ver esta visão do quinto selo. E a primeira ideia que eu quero tirar para os irmãos nesta manhã é a visão que João tem do martírio, da morte dos santos. Aqueles que morreram ali praticamente no finalzinho da primeira metade
da grande tribulação. E a visão que João tem é essa. Ele diz que ele viu quando o cordeiro abriu o quinto selo, e a visão que ele tem é que ele vê almas que estão debaixo do altar. É muito interessante esse quinto selo, que você vai ver que nele você não vai encontrar agora, você não vai encontrar criaturas viventes, você não vai encontrar nenhum cavalo, nenhum cavaleiro, você não vai encontrar agora nenhuma voz, nenhuma palavra de ordem dizendo vem, e você vai ver uma mudança de cenário. O cenário dos primeiros 4 selos, dos 4 cavaleiros, é a terra. No entanto, agora, o cenário desses eventos, do versículo 9, é o céu. Porque essas almas de João, que elas estão debaixo do altar do Senhor. E nós precisamos agora olhar para esse texto e vermos que estas vidas, esses crentes aqui, eles foram martirizados nesse período após o arrebatamento da igreja. Porque essas vidas que estão debaixo do altar aqui não é a igreja atual em seu estado de sofrimento e nem os mártires de todas as épocas, mas são aqueles que vão selar, que vão morrer por causa da palavra de Deus, por causa do evangelho, durante o período da grande tribulação. Vão ser aqueles que não vão querer se submeter ao governo do anticristo, ao sistema do anticristo. Eles não vão se sujeitar a essa nova religião, eles não vão se sujeitar a esse tempo. E porque eles vão resistir? E como resultado dos primeiros cavaleiros, nós temos agora pessoas crentes que foram mortos, que foram martirizados por causa da sua fé em Jesus. E João vê essas pessoas, estas almas, estas vidas debaixo do altar de Deus, aqueles que foram mortos. Enquanto nessa época muitos vão apostatar, muitos vão abandonar de verdade mesmo a palavra, vão se revoltar contra Deus, outros eles morrerão por causa da palavra do Senhor. E agora a pergunta que vem é essa: quando João tem essa visão, e ele diz que ele viu debaixo do altar aqueles que morreram no período após o arrebatamento da igreja, a questão é essa: que altar é esse que João se refere? Porque nós sabemos que dentro de uma visão bíblica, o céu ele tem a ideia do tabernáculo. E lá no tabernáculo, no Antigo Testamento, no tabernáculo tinham 2 altares. Quando o judeu ele ia adorar, ele ia ao templo para adorar, logo na entrada do templo, logo na entrada do tabernáculo, tinha o grande altar, que era chamado o altar de sacrifício. Era nesse altar que os animais eram degolados, era nesse altar que quando alguém pecava contra a palavra de Deus e contra Deus, ele se arrependia, ele pegava um animal inocente, um cordeiro, um outro animal, ia até aquele altar e sacrificava aquele animal. O sangue daquele animal, ele era vertido, ele era derramado, ele ficava debaixo daquele altar. Esse era o primeiro altar. Logo mais adiante, no lugar santo, nós tínhamos o que era chamado o altar de incenso. Nesse altar, nesse local, somente poucas pessoas poderiam entrar. Nem todos tinham acesso ao lugar santo. Logo, mas no início, o primeiro altar, que é esse altar de sacrifício, todos teriam acesso. Todos, a família inteira poderia chegar ali e ver quando aquele cordeiro inocente, quando aquele animal, ele era degolado, ele era sacrificado, e o sangue daquele cordeiro, ele descia sobre aquele altar. Mesmo que o nosso texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, e no versículo 10, tenha um contexto de clamor, tenha um contexto de oração, nós não podemos dizer que esse altar, e eu vejo dessa maneira, seria o altar de incenso. Porque o que está abaixo desse altar,
a figura, a imagem, a percepção que nós temos, o ambiente que nós temos no texto, mesmo que seja um ambiente de clamor, mas o ambiente é de pessoas que morreram, é de pessoas que foram sacrificadas, é de pessoas que foram degoladas, é de pessoas que derramaram o seu sangue, é de pessoas que foram mortas, assim como aqueles animais inocentes eram mortos, eram sacrificados. Assim, neste texto, nós encontramos essa percepção, essa visão. Então, estas almas que estão debaixo desse altar, eu diria que esse é o altar do sacrifício. E é importante olharmos para esse altar, porque esse altar era o lugar da redenção, era o lugar onde as pessoas encontravam perdão. Esse altar era o altar onde as pessoas, elas renovavam o pacto com Deus. Quando um filho judeu nascia, quando o menino nascia, depois de um período de tempo, ele era levado ao templo, ali ao tabernáculo, para ele ser circuncidado. E a circuncisão, esse processo também de derramamento de sangue, esse processo de dor, acontecia nesse altar. Esse altar também era um lugar de consagração, porque ali era o local onde os primogênitos eram consagrados, porque todo primogênito era consagrado a Deus, era dedicado a Deus, devido ao que aconteceu lá no Egito, com as 10 pragas. Então era um lugar de consagração, mas esse altar, ele também era um lugar de proteção, porque se alguém lá no Antigo Testamento, de repente ele, sem querer, ele agrediu alguém, ele feriu alguém, ele poderia correr para esse altar, se agarrar às pontas daquele altar, e ninguém poderia tocar nele, ninguém poderia agredir essa pessoa. A pessoa que corria para o altar, se agarrava nos chifres, se agarrava nas pontas daquele altar, ela estava protegida. Você tem um caso, acho que no segundo livro de Reis, você vai ter um caso semelhante a isso, quando Adonias, ele está fugindo de Salomão, e ele corre, e ele se apega ao altar, e alguém diz: olha, ninguém pode tocar, ninguém pode matar, ninguém pode fazer nada com Adonias, porque ele está agarrado no altar do Senhor. Então estas vidas, quando eles estão debaixo do altar, tem essa ideia de proteção, de redenção, do pacto, dessa aliança delas com Deus. E diz a Bíblia que elas estão debaixo do altar. Elas morreram. E o interessante de tudo isso é que aos olhos de Deus, aos olhos do mundo, essas pessoas simplesmente sofreram o que elas mereciam. Mas aos olhos de Deus, esses mártires, eles estão sendo oferecidos como sacrifício a Deus no altar do céu, porque diz a palavra que eles foram mortos. É a mesma expressão que é usado para Jesus, aquele que foi morto. É a mesma expressão. Claro que o sacrifício de Jesus é diferente, foi um sacrifício para a nossa redenção. No entanto, o sacrifício dessas vidas aqui não é para a redenção delas, porque Jesus já pagou o preço. Essas pessoas que estão debaixo do altar aqui são homens e são mulheres que se recusaram, que permaneceram no Senhor, que abraçaram de verdade a palavra de Deus. E eles morreram, diz a palavra de Deus, por 2 razões. O texto bíblico vai dizer que a razão por que eles foram mortos é por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Irmãos, hoje, na verdade, o mundo ocidental, nós como igreja, nós não sabemos o que é sofrimento. Nós não sabemos o que é perseguição. É muito fácil nós abrirmos a nossa boca e nós dizer que nós amamos ao Senhor. Isso é muito fácil nós dizermos. Por quê? Você dizer que ama a Deus, você está com saúde, você tem casa,
você tem a sua família, você tem o seu emprego, você tem comida, você vai para onde você quer, você viaja para onde você quer, você tem a roupa que você quer, o calçado que você quer, você faz o que você quer. É muito fácil dizer que você ama a Deus desse jeito. É muito fácil, irmão, isso. Agora preste atenção no seguinte: se amanhã você perdesse o seu emprego porque você é crente, você chegasse, olha, aqui a partir de agora não entra mais cristão, está proibido. Você ia continuar adorando a Deus, indo à igreja, dando glória a Deus, dando louvor a Deus do mesmo jeito? Se a partir de amanhã você não pudesse comprar, você não pudesse vender, se a partir de amanhã você perdesse todos os seus bens que você tem, você ia continuar adorando, servindo a Deus, cantando louvores ao Senhor, dizendo: Senhor, te amo acima de todas as coisas, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é o mais precioso para mim. Será, irmãos? Mas por que é que estas pessoas aqui, desse texto, elas terão que morrer? Irmãos, eu diria que esses são crentes que durante o tempo da graça, eles estiveram na igreja, eles cantaram, eles oraram, eles vieram aos cultos, eles gostavam da igreja, das coisas de Deus, só que eles não se comprometeram com a palavra, eles não amavam a Deus de verdade. E agora a prova de que eles amam a Deus de verdade é essa, porque eles não terão nada, eles não vão poder comprar, não vão poder vender, eles não vão poder pegar a sua Bíblia, eles não vão poder ir à igreja. A única pessoa que eles poderão adorar vai ser o anticristo. A única religião que vai prevalecer, que vai ter neste mundo, vai ser apenas uma religião, que é a do anticristo. E para eles manterem a vida normal, terão que se sujeitar a ela. Agora preste atenção: você olhar para o seu filho, pedir comida e não ter comida, e você não ter dinheiro, e você não ter onde buscar o alimento, buscar uma roupa, um calçado, por causa da sua fé em Jesus, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. É o que aconteceu aqui. Estas pessoas agora, elas vão provar, Deus vai dizer: não, elas vão ser bem-vindas ao céu, porque elas provaram que realmente elas amaram ao Senhor, porque elas morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentaram. Permaneceram firmes na presença de Deus e diante de Deus. Então a primeira visão que João tem aqui é a visão desses mártires, dessas pessoas que morreram. A segunda ideia que nós temos é o clamor desses santos, é o clamor desses mártires, é o clamor desses que morreram aqui na terra, mas já estão agora no céu. Olha o que diz o versículo de número 10: e eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar da terra o nosso sangue? Veja que João, ele não vê apenas as almas dos mártires, mas ele ouve o clamor deles. Eles clamam em alta voz, e a expressão clamar aqui, irmãos, é gritar, é chorar alto, é um barulho grande e imponente de doer nos ouvidos. Estas vidas estão ali gritando, clamando. Não era um gritinho qualquer, não era uma oração qualquer. E eles estão dizendo: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra? Então, nesse versículo, eu quero que você olhe para três perguntinhas que sempre que nós vamos estudar um texto nós fazemos, que nós perguntamos o quem, o que e o porquê. Então veja bem, quem são esses habitantes da terra?
Quem são esses habitantes da terra? A quem estas vidas elas estão clamando e elas estão dizendo: Senhor, até quando o Senhor não vai julgar os que habitam na terra? Irmãos, a expressão habitantes da terra no Apocalipse é um termo que é usado para aquelas pessoas que fizeram desse mundo a sua casa, que fizeram desse mundo a sua residência. O lar para estas pessoas é este mundo, porque nós sabemos que o nosso lar é o céu, é a presença de Deus, mas essas pessoas, a única coisa que elas desejavam era esta terra. Elas amavam as coisas desse mundo, elas amavam as riquezas desse mundo, os prazeres desse mundo, a vida desse mundo. Elas não tinham prazer em Deus, pelo contrário, estas pessoas, elas odiavam a Deus, porque elas estão vivas. Quando esses mártires estão clamando, elas estão vivas. E foram muito dessas pessoas que estão na terra que martirizaram, que mataram. Esses habitantes da terra são os seguidores da besta, são os seguidores de Satanás. Aquelas pessoas que decidiram fazer dessa terra a sua vida e pensaram: não, a vida é somente aqui. Elas viveram para essa terra, para essa dimensão. Então esses são os habitantes da terra. Mas agora vem a outra questão: o quê? O que são as almas dos mártires cristãos pedindo a Deus que faça, que venha agir, que venha trazer um julgamento? Porque preste atenção, eles estão clamando por quê? Qual é a razão que eles estão clamando? Eles estão clamando por justiça. Não é uma coisa estranha? Porque no Novo Testamento parece diferente. Mas se você olhar, se você presta atenção na oração desses mártires e na oração de Estevão, existe alguma diferença na sua mente? Você que conhece um pouco a Bíblia, como foi que Estevão orou quando ele estava sendo apedrejado? Estevão disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Agora, estas vidas aqui, elas não estão pedindo por perdão. Elas não estão pedindo a Deus para perdoar aqueles que estão na terra. Elas estão pedindo a Deus para vingar, para trazer justiça. Então, o primeiro que nós podemos ver aqui é que elas estão pedindo para que Deus venha fazer algo novo. Não é fazer aquilo que Deus já havia, vamos dizer, prometido na sua palavra. Qual é a promessa de Deus? Que aqueles que não obedecem ao Evangelho, que não obedecem à palavra de Deus, um dia Deus trará justiça e vingança sobre eles. Só você ler Tessalonicenses, Apocalipse, principalmente no Antigo Testamento, você vai ver os salmos imprecatórios também, você vai ver isso. Então você vai ver que eles estão clamando, dizendo: Senhor, quando isso vai acontecer? Aí depois esses santos, você observa que eles estão, é muito interessante, que aí você pode pensar: mas pastor, mas alguém pode fazer uma oração dessa? Mas preste atenção, aonde eles estão fazendo essa oração? Eles não estão fazendo essa oração aqui na terra, eles estão fazendo no céu. E essa oração deles é correta, porque agora estas pessoas aqui, elas não experimentam mais o pecado, a maldição da queda. Elas não podem mais pecar. Onde elas estão vestidas de brancas, pureza, santidade. E esse clamor dessas pessoas é um clamor por justiça, mas um clamor sem pecado. Então esses mártires, eles amam a justiça, porque olha como eles falam sobre Deus, olha a mentalidade que eles têm sobre Deus: soberano Senhor, santo e verdadeiro. Então, para eles sabem que Deus é soberano, que Deus está no controle. Então, a confissão e o reconhecimento de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, que Deus, mesmo a morte deles, estava debaixo do controle de Deus. Você observa também que eles sabem que Deus é santo.
Deus é soberano e Deus é santo. Mas é muito interessante. Deus é soberano e Deus poderia ter intervido para eles não morrerem, não poderia. Porque às vezes nós pensamos, irmãos, que viver na presença de Deus, andar na presença de Deus é só bênção. É só coisa boa, mas não, está aqui. Está aqui. O que está acontecendo? Então veja bem, eles sabem que Deus é santo e eles não questionam a santidade de Deus, eles não questionam o caráter de Deus por aquilo que eles passaram. Você não vai ver. Eles poderiam muito bem dizer, Senhor, por que nós morremos? Por que nós somos sacrificados? Por que o meu filho, a minha casa foram decapitados? Vamos dizer, todas as mortes mais cruéis. Não, eles não estão falando isso. Eles estão olhando para Deus e vendo um Deus que é soberano, eles estão vendo um Deus que é santo, e eles estão vendo um Deus que é verdadeiro. É aquilo que Paulo fala a Timóteo, que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. É o que ele está dizendo. Então veja bem, nós temos primeiro, versículo 9, o martírio dos santos. As almas que estão debaixo do altar, que eles morreram por causa da palavra e do testemunho. Depois nós temos o clamor destas pessoas, um clamor que é baseado no caráter de Deus, na pessoa de Deus, naquilo que Deus vai fazer. E por último, nós temos a resposta de Deus ao clamor desses mártires. Nós temos a resposta de Deus. Agora ouça a resposta de Deus ao clamor destes mártires por justiça. Versículo 11 diz: então cada um deles recebeu, ou dependendo da tradução, a cada um deles foi dado. Você já viu essa expressão foi dado no capítulo 6? Se você olhar, você vai perceber que logo no versículo de número 2, foi dada uma coroa ao cavaleiro do cavalo branco. Você vai perceber que no versículo 4, foi dado também ao cavalo vermelho que tirasse a paz da terra. Você vai perceber depois também que aos demais são dado alguma coisa. Agora é dado também, recebem algo, e o que eles vão receber? Primeira, quando nós olhamos para a resposta do clamor desses mártires, a primeira resposta é que diz o texto que eles receberam uma vestidura branca, uma túnica branca. Essa expressão vestidura branca ou túnica branca, ela vai aparecer no versículo 11, capítulo 7, versículo 9, capítulo 7, versículo 13, capítulo 7, versículo 14 e capítulo 22, versículo 14. Então veja bem, essa túnica naquela época, essa vestidura branca, ela indicava uma posição social elevada no primeiro século. Era uma posição importante. E agora esses mártires, eles estão com estas vestes brancas, indicando pureza, indicando santidade, indicando vitória, indicando que eles triunfaram, que eles venceram. Não foi a morte que prevaleceu sobre eles, eles não foram derrotados pela morte. Todos aqui na terra pensamos, acabamos com ele, a morte venceu. A morte não, mas pelo contrário, eles triunfaram sobre a morte, eles venceram, porque agora eles estão com vestes brancas diante de Deus, símbolo de triunfo e de conquista. Porque naquela época, irmãos, os generais romanos, quando eles vinham das suas conquistas, dos seus triunfos, eles eram vestidos com essas vestimentas brancas. Então veja bem que esses crentes agora, esses mártires da época da grande tribulação, têm essas vestimentas, receber essas vestimentas brancas. É a primeira resposta à oração. Vestes brancas, santidade, pureza, triunfo, vitória, conquista. A segunda resposta à oração deles é que o texto vai dizer: e disseram-lhes que esperassem um
pouco mais. Ou, de acordo com uma outra tradução, que descansassem. Que eles descansassem. Veja bem que Deus, será que Deus está dizendo, não, seja paciente? Será que Deus está dizendo, olha, vamos diminuir o ritmo, parem de ser impacientes? Não, Deus está dizendo, descanse. Descanse. Descanse daquilo que vocês passaram, do sofrimento que vocês passaram. Descanse agora na paz de Deus. Eles entraram na presença de Deus. Eles estão agora no templo celestial, diante do Senhor. Agora eles não devem se preocupar. Eles não devem estar aflitos, temendo que a justiça nunca virá. Por isso que eles recebem essa palavra de Deus. Descansem. Não era para eles ficarem impacientes, desesperados, pensando que Deus nunca traria justiça sobre a terra. Porque às vezes, irmãos, nós olhamos para tanta maldade, para tanta crueldade, para tanta corrupção, para tanta injustiça em nosso mundo, e a gente pensa, parece que não vai ter jeito mais. Tem sim. Um dia Deus vai trazer justiça a esse mundo. Um dia Deus vai trazer a vingança dele. Um dia nós teremos, o que vai estar no sexto selo, nós teremos a vingança do Cordeiro, o dia da ira de Deus, quando Deus trará ira sobre aqueles que não obedeceram o Evangelho, sobre aqueles que não obedeceram a palavra, que não viveram a palavra de Deus. Então veja bem que é dito para eles esperar, para eles descansarem. E a terceira resposta que é dito para eles, olha, até que se complete o número de seus conservos e irmãos, que devem ser mortos como vocês foram. Então veja bem que, como eu disse antes, às vezes a nossa preocupação terrena tende a ser no quando. Oh, Senhor, até quando o Senhor não vai fazer isso? Até quando não vai acontecer? É o mesmo que estava acontecendo. O questionamento desses mártires é: quando, Senhor? Quando? Quando que o Senhor vai vingar? O Senhor é grande, é soberano, é santo e é verdadeiro. Quando que o Senhor vai vingar? Mas Deus, a resposta de Deus não vai ser ao quando, mas a resposta de Deus é um tempo predeterminado e um número predeterminado. Deus está dizendo, olha, sabe quando vai ser a minha resposta? Até que se complete o número. Ele está dizendo, olha, eu tenho um número de pessoas que precisam ser mortos. Eu fico pensando às vezes, irmãos, vamos pensar nessa questão aqui. Eu estava pensando nisso. Deus tem aqueles que são seus, mas tem alguns que são de Deus que não querem viver para Deus hoje. Você já pensou nisso? São meio rebeldes, desobedientes. E aí no dia do arrebatamento da igreja, essas pessoas vão olhar para a Bíblia e vão dizer, não, gente, era verdade tudo aquilo. Meu pai foi arrebatado, minha mãe. Olha, o meu filho foi, eu fiquei, o esposo foi, a esposa ficou, a esposa foi, o esposo ficou, o colega de trabalho foi e ele ficou, e eles vão saber que o que está na Bíblia é verdade. E como eles são os escolhidos de Deus, o que vai acontecer? Eles terão que ser mortos. Porque Deus falou, a palavra diz, até que se complete o número. Existe um número de pessoas que vão morrer, que vão derramar o seu sangue por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus. Então nessa época um certo número de cristãos, eles precisarão morrer por causa do Evangelho. Então a verdade é esta: viva para Deus hoje. Viva para Deus hoje. Abrace a palavra de Deus hoje, seja crente hoje, ame a Deus hoje, se volte para Deus hoje, não deixe para depois, não deixe para depois do arrebatamento da igreja, não deixe depois, mais para frente eu vou me comprometer com Deus, vou andar na presença, não deixe para amanhã, é hoje.
Porque se você é filho de Deus e Jesus voltar, você vai ter que morrer depois. Você vai ter que morrer para provar que você ama a Ele de verdade. Por quê? Porque no tempo que você tinha tudo, era o tempo que você poderia ter provado que você amava a Ele. E aí você não provou. E agora que você está consciente dessa verdade, a única prova é essa. Como aquele cordeiro que era levado ao altar e era sacrificado e era morto. Assim muitos terão que derramar a sua vida, entregar a sua vida, por causa da palavra e do testemunho que sustentavam. Então este é o quinto selo. É o que nós encontramos aqui. Que hoje possamos nos arrepender cada dia mais. Viver para Deus. Obedecer a palavra de Deus hoje. Ser crente hoje. Amar a Deus hoje. Viver a palavra de Deus hoje. Porque hoje é o tempo da graça, da bondade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos andar continuamente na presença do Senhor. Coloque-se em pé nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir, quem sabe, hoje, nessa manhã, você pode renovar seu pacto. Você pode renovar sua aliança com Deus. Você pode correr para Deus. Você ainda pode correr para o altar e se abraçar ao altar e dizer: Deus, tem misericórdia, tem compaixão de mim, eu quero ser crente de verdade, eu quero obedecer tua palavra de verdade, eu quero andar na tua presença, eu quero viver o teu propósito, eu quero viver o teu querer, eu quero viver de acordo com a vontade, com o propósito e com o querer do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, nós te damos graças nesta manhã, Deus, por esse tempo na presença do Senhor, pela bondade, pela misericórdia, pela fidelidade do Senhor para com as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, venha, Senhor, despertar em nós, venha nos capacitar, venha nos habilitar, venha nos santificar, venha nos renovar, venha nos fortalecer, venha trazer, ó Deus, o teu avivamento à tua igreja, para que a tua igreja venha andar em santidade, para que a tua igreja venha andar em temor, para que a tua igreja venha andar em obediência a palavra do Senhor. Traz o despertamento à nossa vida, traz santidade à nossa vida, traz compromisso à nossa vida, Senhor. Não podemos ser crentes relapsos, desanimados, meu Deus, mais ou menos, meu Deus. Precisamos ser crentes de verdade, pessoas de verdade, que amem a palavra do Senhor de verdade, que obedeçam a palavra do Senhor de verdade, meu Deus. Oh, Espírito Santo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, dirige o teu povo, cuida da tua igreja, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos e rendemos graças a ti nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a ti. Espírito Santo, Espírito Santo, te adoramos e te adoramos. Diga para Jesus: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, de Jesus bendito, tudo deixarei. Você está disposto esta manhã a dizer: Senhor, tudo. Você pode viver sem saúde, você pode viver sem emprego, sem uma roupa boa, sem um carro, sem uma casa. Você pode dormir essa noite sem muitas coisas, mas uma coisa eu quero dizer para você: você não pode viver sem Jesus. Você não pode viver sem a certeza da sua salvação, sem a certeza da vida eterna, que você vai no dia que Jesus voltar. Então entregue tudo. Obrigado, Pai.
Obrigado por esse tempo. Se nessa manhã você trouxe dízimos ou ofertas, você pode trazer ao altar do Senhor. Já vamos estar encerrando o nosso culto esta manhã. Que Deus abençoe você que está no seu lar, na sua casa conosco. Às 18 horas estaremos aqui novamente adorando ao Senhor, com esta palavra para o seu coração. Convide alguém a vir à igreja. Convide alguém essa noite. Fala, vai à igreja, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra que vai mudar a sua vida, a sua história. Pai, obrigado por esse tempo, pelos dízimos, as ofertas. Abençoa os teus filhos, prospere-os, que a bênção do Senhor, cuidado do Senhor seja sobre eles. Deus eterno, leva-nos em paz aos nossos lares. Abençoa cada um que está aqui, aquele que esteve conosco nesta manhã, pelo Facebook, ó Deus, recebendo esta palavra, aqueles que ainda irão ouvir esta palavra. Eu abençoo também estas vidas, eu declaro milagres sobre a vida deles, que eles possam viver hoje para o Senhor, intensamente para o Senhor. Deus abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor de agora e para sempre. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Está encerrado o nosso culto esta manhã.